Fala aí, rebeldes, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Andor, dessa vez com o series finale, né, o final da série, série magnífica, série fantástica, episódio 12 da temporada 2, último episódio do último arco, né, que é, vamos chamar de Arco da Estrela da Morte, vamos nessa, né, mas enfim, o nome do episódio é Jedha Kyber Erso. Ele é novamente dirigido pelo Alonso Ruiz Palacios e roteirizado por Tom Bissell. Então vamos lá, né? O episódio já se inicia de onde o outro parou, né? Lá em Coruscant, no esconderijo do Eixo, com o Cassian tentando convencer a Kleya a voltar para Yavin 4 junto com ele, o Melshi e o K2. Porém, a Kleya ela ainda está insistente, porque a rebelião nunca reconheceu Luthen, nunca foi muito na dele e tal. Mas o Cassian tá, porque tá tentando, né, convencê-la. Dizendo, não, a gente não vai te deixar pra trás, a gente tem as informações. Vamos contar pro conselho juntos, eu e você, tá bom? Você vai vir com a gente. A Kleya ainda fica relutante, né? Mas o grupo tático do BSI, liderado pelo Garael, né? Pelo Sargento Garael e pelo Tenente Hurt, pelo tenente não, pelo supervisor Hurt, né? Chegaram ao nível 27. E bem na hora que o Melshi ia passar pela porta, né? E, tipo, ele fica assim, né? Mãos pro alto e tal. Ele volta pra dentro do esconderijo correndo, começa um tiroteio. E aí a galera do DS, eles jogam, né? Uma granada de atordoamento. O Cassian e a Kleya são atingidos, mas o Melshi se protege, né? A Kleya desmaia de exaustão. O Cassian meio que fica protegendo ela enquanto o Melshi dá cobertura, né? E aí chega ele, o nosso queridíssimo K2SO para resgatá-los, né? E, gente, ele faz praticamente um massacre no corredor. Ele vai jogando um cara pra lá, vai jogando o outro pra lá. Ele pega o Hurt e usa como escudo. O Hurt vira uma peneira de tanto tiro de blaster que ele toma. O Garael é jogado longe, o pescoço dele acaba quebrando e tal. E olha, gente, isso tudo com certeza foi resquícios que o Tony Gilroy deixou, porque originalmente ele planejava, né, um arco, um episódio tipo de terror mais voltado para a pegada Alien, onde o K2 seria introduzido na série. Porém, né, devido à questão de orçamento, CGI, eles disseram não vai dar, não temos orçamento para isso. Então isso ficou meio que um resquício do episódio, esse lado meio assustador. Eu diria que o mais próximo mesmo de uma representação de Alien nessa franquia de Star Wars que nós temos seria, acho que um dos episódios da segunda temporada de The Bad Batch e o livro Death Troopers, se não me engano. Se bem que aquilo é mais um negócio de zumbi e tal, que é bem parecido com o arco de Clone Wars, inclusive. Mas isso não vem ao caso, né? Foi muito bom ver o K2 arrasando. Ele resgata a galera, né? E eles vão para aí o Wing, né, para partir de Coruscant. Enquanto isso, o Major Partagás, ele tenta a todo custo, né, dizer, não, mobiliza algumas tropas para lá e tal, da equipe tática. Porém, aí que tá, não tem nenhuma tropa do BSI perto. Por quê? Porque o Partagás no episódio anterior nos sugeriu para o Hurt, né, espalhar a história de que a Kleya, que tinha fugido do hospital porque estava com doença contagiosa e que estavam caçando ela para impedir que mais pessoas morressem. Enfim, o pessoal do BSI tá todo espalhado por causa disso. Então, o tiro dele saiu pela culatra. E aí, né, beleza, eles partem de Coruscant, aí o Wing, nós vemos, né, que o K2 realmente, a reprogramação dele deu certo, ele é leal à causa, ele é leal à rebelião. E eles voltam, né, para Yavin 4. Enquanto isso, lá no grande templo de Yavin, né, nós vemos que a Mon Mothma, agora com um novo corte de cabelo, o General Draven e o Senador Bail Organa, que já está em Yavin, ele já saiu do Senado, né, porque, cronologicamente, quem está representando Alderaan agora é a Leia, ela que está como diplomata e princesa, né, daquele planeta, representando o Senado. Representando o planeta no Senado, né? Então é bem bacana ver essas conexões. Então Bail já tá assim em Yavin 4 junto com eles. E eles estão numa reunião holográfica com o Sol Guerreira, né? Que está em Jedha. E eles estão falando que, tipo, tem um cruzador imperial aí. Que eles sabem que o Sol tá em Jedha e que ele precisa sair dali o mais rápido possível.
Só que o Sol e a Mon Mothma, eles têm visões muito diferentes da rebelião. Enquanto ele é bem extremista lá de um lado, tentando lutar com os partisãos dele pela liberdade e tal, para destruir o Império, a Mon Mothma não, ela quer fazer isso de uma outra forma, uma outra abordagem. Eles são dois lados totalmente opostos, né? Lutando pela mesma causa. Enquanto o Lúthien era um meio termo, tipo, beleza. Ele tinha métodos mais alinhados, entre aspas, com a Mon Mothma, mas ele também tinha métodos menos ortodoxos, tipo espionagem, matar informante e tal, que nem ele fez e tal, que nem ele fez com o Lone no episódio 10, né? Enfim. E aí que tá. É bem bacana ver esses pontos da rebelião, mas eles continuam discordando, o Sol e a Mon, o Sol desliga mesmo. O General Draven, ele confirma junto com a fonte dele que o Sol tá em Jeddah mesmo, que ele não tá metendo um migué em ninguém. Então eles são informados, né, do retorno da U-Wing. E tipo, como ela tava sem plano de voo nem nada, eles podem abatê-la no ar se quiserem, porque o Cassian partiu nessa missão sozinho, sem falar nada, ele só foi. Mas eles conseguem, né, se não me engano, é o Almirante Rados, um Mon Calamari, né? Que fica, se um outro almirante estivesse aqui, ele iria pessoalmente abater essa nave, mas enfim. Aí o Wing pousa, né? Os quatro saem da nave, a Cleia tá machucada, ela precisa de atendimento hospitalar, né? O Draven, ele manda a Cleia pra a enfermaria, ele detém, né, o Melt e pede para o K2 se desligar, enquanto ele chama o Cassian pra falar, né, com o conselho que caramba ele foi fazer. Então o Cassian vai e informa tudo que a Cleia disse pra ele, que o Lúthien conseguiu de informação sobre os planos, né, de uma arma secreta do Império e tal, que ele tinha ficado em Coruscant por causa disso. E aí que tá, alguns ali, né, na verdade a maioria desconfia do Lúthien, porque o Lúthien ele tava agindo sozinho, ele não tava agindo com com a Aliança Rebelde. Tanto é que o próprio Cassian, ele saiu do eixo e se juntou à Aliança. E, tipo, isso foi 2 anos antes. Mas eles até questionam, né? Quando foi a última vez que o Cassian falou com o Lúthien? E ele explica que foi no ano anterior, quando ele foi resgatar a mão do Senado. Ou seja, basicamente, a única que realmente acredita quase 100% ali no que o Cassian tá dizendo é a Mon Mothma, porque ela já conhecia o Lúthien. Os outros não, os outros eram mais, tipo, ouvindo de terceiros e tal. Fora que o Bail Organa nesse episódio tá muito receoso em relação ao Cassian e ao Lúthien, né? Sendo que foi a equipe dele que tinha um espião do BSI sem ele perceber. Então, quem é que é confiável aí? Mas enfim, vamos lá. A questão é que eles têm teorias de que, na verdade, o BSI preparou uma armadilha para o Lúthien justamente para que ele pensasse que houvesse mesmo uma super arma e ele contasse para a galera na esperança de que alguém da rebelião acreditasse nisso e caísse na armadilha do Império. Eles acreditam que seja isso, embora o Cassian insista que não é isso. Ele conhecia o Lúthien, ele conhecia as coisas boas, mas também conhecia os podres do Lúthien. Ele tem certeza de que o Lúthien não se arriscaria se não acreditasse que fosse verdade. Então ele tá 100% fechado com o Lúthien, com o legado dele, até porque, pô, todos os sacrifícios que ele fez pela rebelião foi muito mais do que uma fração das pessoas naquela sala ali, né? Então, enfim, ele tá sendo desrespeitoso com a galera, mas ele tem um ponto. Ele tem um ponto. E aí, né, obviamente, o Cassian é detido por insubordinação e tal. E eles dizem, né, que no dia seguinte vão discutir quando todo mundo estiver reunido mesmo. Porque tá faltando alguns senadores, alguns líderes rebeldes, tipo o general Dodona não tá ali. E aí, beleza. O Cassian é detido, mas... Detido, tipo, na cabana dele, né? Mas a Mon Mothma concede uma visita à enfermaria, né? Pra ver como a Cleia tá e tal. Ele vai até lá. Ele fala pra ela que passou as informações, só que a galera não acreditou muito, mas que eles vão falar juntos, vão convencê-los que nada foi em vão e que vai dar certo. E aí, ok, basicamente o Draven ele vai falar com o subordinado dele, que diz que o Tivik, né, que é um contato que o Cassian tem com os partisãos do Sol, tá mandando, tipo, um monte de sinais, já tem umas 10 horas. E, tipo, ele tá nos anéis de Cafrine e tal. E ele quer
falar alguma coisa, mas ele só vai falar com o Cassian. O Draven fica meio assim, sem saber, né, o que fazer. A Mon Mothma vai falar com a prima dela, a Vel, e meio que sugere espiar, né, o Cassian, jogar no verde pra saber se realmente o que o Cassian tá falando sobre o Lúthien é verdade ou não. E, tipo, a Vel, ela fazia parte do eixo, então nada melhor do que ninguém melhor do que ela pra tentar, né, averiguar essa informação. Então ela vai pra cabana do Cassian, né? Tipo, embora ela não concorde muito em espionar um amigo e tal, mas antes do Cassian ter ido pra cabana, ele se encontrou com o Wilmon, falou que o Lúthien morreu e tal, mas, tipo, eles estão felizes que pelo menos o Cassian voltou vivo, o Wilmon tá bem. E aí, beleza, o Cassian vai pra casa e tal, a Vel o encontra lá, né? Eles conversam e tal, brindam em homenagem aos caídos, porque eles foram os únicos sobreviventes, né? A missão lá de Aldani, na primeira temporada. Então, eles fazem uma homenagem à equipe de Aldani, fazem uma homenagem à galera, tipo, os habitantes mesmo de Aldani, fazem uma homenagem pra galera de Palmo, né, de Gorman, fazem uma homenagem ao Lúthien mesmo, enfim, a rebelião como um todo, eles brindam aos caídos. E, em paralelo a isso, a Cleia, ela tá lá na enfermaria, né? E ela não quer ficar parada. Ela tira as sondas, as coisas médicas, ela sai na chuva enquanto fica relembrando do manifesto do Nemec que ela ouviu. Porque o manifesto, né, foi transmitido para vários cantos da galáxia. Inclusive, nós vemos que no BSI em Coruscant, o próprio Partagás, né, tá ouvindo partes do manifesto do Nemec. E não é a primeira vez que isso acontece, segundo o supervisor Lagret, né? Mas enfim, o Partagás ele tá preocupado, porque a rebelião tá crescendo cada vez mais e nada do que eles fazem parece que tá conseguindo conter isso. E ele sabe que ele falhou, então o dele tá na reta. Ou ele vai ser preso, ou ele vai ser morto. Então ele pede, né, pro Lagret sair dali, porque ele precisa de um tempo sozinho, né? Então, sem ter mais o que fazer, o Partagás vai, pega um blaster e piu, encerra sua vida ali. E aí, beleza. A Vel ainda tá lá conversando com o Cassian antes de ir embora e ela até sugere que ele tente reencontrar, né, a Bix e tal. Porém, ele diz, não, ela fez a escolha dela pro nosso bem. Mas quem sabe, depois que tudo isso acabar, eu não tente. Ai, ai, quem assistiu Rogue One sabe, né? Mas, ok. E aí, a Vel vai embora, ela acaba cruzando com a Cleia na chuva, né? Entrega uma capa de chuva pra ela. A Cleia fica feliz em ver que tem mais amigos ali, né? E a Vel a leva pra cabana dela pra elas conversarem e tal sobre o futuro, sobre o legado do Lúthien. E a Cleia admite que não sabe qual vai ser o próximo passo que ela vai dar. Inclusive, isso conversa com os flashbacks que a gente teve dela no começo do arco. Quando ela tava com o Lúthien, né? E ela tava numa ponte, só tinha dois caminhos. Ou ela voltava pra onde o Império tava oprimindo e matando civis. Ou ela seguia em frente com o Lúthien para aquela vida de mentiras, enganação e espionagem, em prol de vencer o Império algum dia. E agora, né, ela não sabe bem o que fazer. Mas aí, beleza. Temos outra cena, né, mostrando o Draven lá tentando falar com o Tivik, só que o Tivik diz que só vai falar com o Cassian. E aí, bom, o Draven tá encurralado, né, num canto. Ele vai até a casa do Cassian, né? O K2 e o Melch já estão livres, já estão de boa, já podem voltar, né, pra cabana do Cassian e tal. O Draven puxa ele pra um canto e diz, olha, o Tivik quer falar com você, já tem umas 12 horas que ele tá tentando, o que pode ser tão importante assim? E aí o Cassian diz que talvez ele tenha descoberto alguma coisa. E como é que ele vai proceder, né? Como ele vai poder investigar isso do Tivik se ele está detido ali, em Yavin 4. O Draven fica num beco sem saída. Tipo, ou ele ajuda o Cassian, ou ele segue as regras, né? Então ele vai falar com a Mon Mothma, vai falar com o Bail Organa, né? E eles meio que vão interligando alguns pontos. Porque, pô, a informação que o Lúthien achou sobre o Galen Erso, sobre alguma coisa em Scarif, sobre a mineração lá de cristais Kyber em Jeddah, sobre o massacre de Gorman, sobre essa fachada do projeto de energia do Palpatine, né? E agora um espião lá do Cassian que é contato também do Sol, só quer falar com o Cassian. Então tem alguma coisa aí. Pode ser uma armadilha, mas
vale o risco, vale a pena investigar. E aí, ok, o Cassian ele vai dormir, né? E ele acaba sonhando com a irmã dele, a Carrie. É bem bacana, isso não ficou jogado, porque a primeira coisa da série, né, a motivação do Cassian era meio que encontrar a irmã dele, embora ela provavelmente já esteja morta há muitos anos. E tipo, isso é meio que um presságio pra ele, porque o Cassian vai, né, partir em uma missão que é de extrema importância e a primeira coisa que ele lembra que está nos pensamentos é a irmã dele, uma força que o guiou durante o começo da primeira temporada, né? Então, é basicamente como se ele estivesse refletindo sobre a jornada que ele teve ao longo desses 4 anos que se passaram. E aí, beleza, né? De manhã, ele é recebido pelo próprio Bail Organa, que conversa com ele e decidiu que realmente está na hora deles agirem contra o Império e que mesmo que seja uma armadilha, se eles forem cair, eles vão cair lutando. Então, o Bail Organa libera o Cassian, né? De estar detido e ele vai para os Anéis de Kafrene a pedido do General Draven em missão mesmo. E aí, beleza, né? A missão foi autorizada, o Cassian vai, né, se prepara e tal. Ele começa a andar, né, por Yavin, e aí nós vemos um pouco da rotina lá da galera da rebelião. Nós vemos a Mon Mothma e a Vel comendo com a galera, ela acena com a cabeça pro Cassian. Nós vemos o Melch, né, guiando um esquadrão pela floresta em um treinamento, se preparando, né, para uma futura batalha. Nós vemos a Cleia, né, ela tá lá no alojamento dela. Ela vê, né, um monte de famílias, crianças passando, gente com pesca. Nós vemos o Wilmon e a Drina lá na cabaninha deles. E aí nós vemos, né, outras coisas também paralelas a isso. Em Coruscant, nós vemos o Perrin, o marido da Mon Mothma, e ele tá num táxi com a Ronai Sculdun, a mulher do Davo. E, tipo, eles aparentemente estão bêbados, então, ou eles são amigos de copo ou estavam se consolando por alguma desilusão, né? Vai saber o que tá acontecendo com ele. O Cassian também acaba cruzando o caminho, né, com aquela curandeira misteriosa da sensitiva à força que olha pra ele, né, o mensageiro que está indo passar a mensagem, está indo cumprir o propósito dele para com a galáxia, para com a rebelião, né? Nós vemos o Sol Guerreiro lá em Jedha observando o destroyer estelar do Império na órbita do planeta. Nós descobrimos o que aconteceu com a Dedra Meero. Ela foi levada pra Narkina 5 e vai apodrecer lá. Não tem one way out pra você não, minha filha. E claro, né, temos o diretor Orson Callan Krennic na órbita de Scarif, supervisionando os detalhes finais da construção da Estrela da Morte. Se não me engano, é o raio dela, né, que tá quase pronto. E aí, o Cassian, ele vai, né? Ele entra na U-Wing, ele e o K2 se preparam e partem rumo aos Anéis de Kafrene. Mas, antes da série se encerrar, nós temos mais uma última parada na galáxia para fazer. Em Mineral, nós vemos, né? O B2MO, ele fez uma amiga lá, droid. Nós vemos, né, que aquela parceira do braço realmente cuidou dele. Mas nós também descobrimos que foi pra lá que a Bix foi. E agora tá explicado o porquê da decisão dela. Ela estava grávida. O Cassian é pai. E agora, né? Ela e o seu filho estão vivendo tranquilamente em Mineral, enquanto o Cassian está cumprindo a missão, o objetivo dele, pra criar um mundo melhor, né, pra eles, uma galáxia melhor. E assim se encerra a série. Gente, que episódio sensacional, que arco sensacional, que série, gente. Na moral, Andor é muito boa. E tipo, a sensação de você pegar a primeira temporada de Andor, depois assistir a segunda, e depois partir pra Rogue One, é como se você estivesse vendo uma trilogia. É tão gratificante porque tudo se encaixa. E tipo, em Rogue One, né, beleza, você
ver lá os rebeldes tentando, né? Eu não vou dar spoiler do filme, mas ver os rebeldes indo pra missão deles, inclusive o Cassian é um dos personagens principais do filme, e isso é bem legal. Eu já gostava dele na época que o filme saiu, tanto é que quando anunciaram a série Andor, eu fui uma das poucas pessoas que acreditou no potencial, que sabia que ia ser uma coisa boa. Muitas pessoas, inclusive algumas que eu conheço, desacreditaram, disseram, ninguém pediu essa série. E hoje é uma das séries mais aclamadas de Star Wars. Eu fico feliz por isso e, cara, a gente sabe que a Aliança Rebelde eventualmente vence, derrota o Império lá com Luke Skywalker, a Leia Organa, Han Solo, todo mundo, né? Eles são os heróis celebrados, mas tipo, nada disso seria possível sem os sacrifícios que nós vimos aqui em Andor. Sem a equipe de Rogue One, sem o Luthen e os sacrifícios que ele fez, sem o Lone lá espionando no BSI, sem a Cleia, sem a Vel, sem o Wilmon, sem a Bix, sem o braço, sem a cinta, sem toda a equipe, gente. Todas essas pessoas que agiram e morreram nas sombras. Tipo, os heróis que nunca terão, né, suas histórias contadas. Que nem o Luthen mesmo disse naquele discurso poderoso dele na temporada. Tipo, eu sacrifico a minha decência pra um amanhã, né, pra um pôr do sol que eu sei que eu nunca vou ver. Tipo, ele sabe, ele tá aceitando que ele não vai sair dessa vivo, mas ele, vale a pena. Porque gerações futuras vão poder ter uma vida melhor graças a esses sacrifícios. E, tipo, o fato de que ninguém vai reconhecer isso é triste, mas é bem bacana que nós podemos ver essa história sendo contada. Muito obrigado, Tony Gilroy, toda a equipe mesmo envolvida por trás de Andor. Muito obrigado por essa série. Foi sensacional. Eu gostei muito, aproveitei bastante a jornada e que tenhamos mais histórias com esse nível de qualidade. Enfim, eu tô emocionado aqui, né, gente? Inclusive, uma coisa bem bacana é que os créditos finais do episódio vão tocando, né, a trilha sonora normal da série, mas em um ponto tem uma transição que começa o tema clássico de Star Wars. Nós não estamos mais em Andor, estamos entrando na área de Uma Nova Esperança, que foi o primeiro filme de Star Wars lançado, né? Então, é uma nova era que tá chegando, o Império tá caminhando pro seu fim, e é isso, é sobre isso, sabe, gente? É muito bom, eu fico muito contente com essa série. Mas vamos falar agora, né, sobre a cronologia, porque Andor e Star Wars Rebels são séries que se passam ao mesmo tempo. Então, pra ninguém ficar confuso, vamos lá dar uma explicadinha, né? Em Rogue One, uma história Star Wars, o filme começa com um flashback em 13 BBY. Então, a primeira coisa seria esse flashback. Depois viria Star Wars Rebels, os curtas antes da série, né? Então, iria do episódio 1, A Fagulha de uma Rebelião, até o episódio 6, Out of Darkness, Fora da Escuridão, Fora das Sombras, né? Por quê? Porque esses episódios se passam no ano de 5 BBY, ou seja, 5 anos antes da Batalha de Yavin, que acontece, né, em Uma Nova Esperança. E aí, beleza. Depois desses 6 episódios de Rebels, nós teríamos a primeira temporada inteira de Andor, que se passa em 5 BBY. Ou seja, desde o arco de Ferrix até os 2 últimos episódios da temporada. E aí, ok, depois da primeira temporada de Andor, nós voltamos para Star Wars Rebels, pegamos do episódio 7 da primeira temporada e assistimos até o episódio 9 da segunda. Stealth Strike, né? Tipo, ataque furtivo. Então, depois do episódio 9 da segunda temporada de Rebels, voltamos para Andor e vemos o primeiro arco da segunda temporada, no caso o arco de Mineral, episódios 1, 2 e 3. Depois do arco de Mineral, que se passa em 4 BBY, ou seja, já faz um ano, né? Desde os eventos de Rebels primeira temporada e Andor primeira temporada, nós migraremos agora para 3 BBY, ou seja, já se passou mais um ano. Veremos os episódios 10 até o 22, ou seja, o resto da segunda temporada de Rebels, né? Ou seja, desde o Futuro da Força até Crepúsculo do Aprendiz, parte 2. E poderemos seguir para o arco da Rebelião de Palmo, ou seja, os episódios 4 a 6 da segunda temporada de Andor. Depois, mais um time skip, dessa vez para o ano de 2 BBY. Temos a terceira temporada de Star Wars Rebels, episódio 1 até o episódio 16, Legacy of Mandalore, o legado de Mandalore, né?
Então vamos para o arco de Gorman, mais especificamente episódios 7 e 8 da segunda temporada de Andor. Veja que não é o arco completo. E aí, depois do episódio 8, nós vamos para Rebels, assistimos o episódio 17 da terceira temporada, através dos Olhos Imperiais, né? Então, sim, terminamos o arco de Gorman com o episódio 9 da segunda temporada de Andor, e depois podemos seguir para o resto da terceira temporada de Rebels. E aí, mais um time skip, vê a quarta temporada de Rebels inteira, e então segue para esse arco final de Andor. E aí, Rogue One, uma história Star Wars. Breve recapitulação. 13 BBY, flashback de Rogue One. 5 BBY, Rebels, curtas até o episódio 6 da temporada 1. Depois, primeira temporada de Andor inteira. 4 BBY, episódios 7 da primeira temporada de Rebels até o episódio 9 da segunda de Rebels. E depois os 3 primeiros episódios da segunda temporada de Andor. Ok. Agora, 3 BBY, um ano depois, episódio 10 até o episódio 22 da segunda temporada de Rebels, então episódios 4 a 6 da segunda temporada de Andor. 2 BBY, mais um ano se passou, temporada 3 de Rebels, episódio 1 até o 16, Andor, segunda temporada, episódios 7 e 8, Rebels, terceira temporada, episódio 17, Andor, segunda temporada, episódio 9, depois, o resto da terceira temporada de Rebels. 1 BBY, quarta temporada de Rebels inteira, os 3 últimos episódios de Andor, então, Rogue One, uma história Star Wars. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, né, ao longo dessa série. Eu sei que as reviews estão saindo bem atrasadas, mas é porque lançaram os episódios em blocos, né, ou seja, em arcos completos. E eu tava tendo prova na faculdade, então foi meio difícil conciliar, mas eu consegui, né. Esse período de prova já passou e eu consegui terminar as reviews de Andor. Eu sei que já saiu Histórias do Submundo, né? Que é outra minissérie de Star Wars animada. Eu não prometo quando eu vou trazer, mas eu vou trazer reviews dos episódios individuais no canal, beleza? Então fiquem acompanhando. Esse mês também vai estrear Coração de Ferro, então vamos estar fazendo a cobertura também. A review de Thunderbolts com spoilers está atrasada, mas vai sair. E é isso, gente. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixem um like, comentem aí embaixo o que vocês acharam de Andor, essa série maravilhosa de Star Wars. Compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you